De volta com o nosso Você Bonita, vamos falar de depilação em casa. Vai ser possível. Muita calma nessa hora que tem muitas dicas bacanas e a gente preparou um mito e verdade, até para que você entenda o que você pode ou não usar. A gente pode falar de alergias, de um monte de coisa. Manda mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Com a gente hoje a esteticista e cosmetóloga Letícia Mariani. Vamos começar então? Vamos começar. Já na tela o primeiro mito ou verdade, olha lá. Quem usa algum tipo de ácido no rosto deve tomar cuidado na hora de usar cera ao se depilar. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. E é muito verdade, porque o que acontece? Quem usa algum tipo de ácido, normalmente já tem alguma hiperpigmentação. Seja aí uma discromia, melasma, enfim. Tá. E aí há necessidade de saber a profundidade dessa mancha. E o que acontece? Quando há essa profundidade, gera aquecimento. E as ceras, elas geram esse aquecimento. Então, ao invés da gente fazer aí uma disfunção de melanócito e acalmar, que é o papel do ácido, a gente vai provocar mais manchas. Então tem que ter cuidado. E qual seria a sua dica, então, para quem está fazendo uso de ácido nesse momento? Use a lâmina. Tá. Nesse momento, lâmina até terminar o tratamento e aí mais pra frente vai até a sua dermatologista ou esteticista e ver a melhor orientação. Então, gente, quem está usando ácido, mesmo que seja, até para formular minha pergunta, então assim, a pessoa está usando um ácido no rosto, não importa se ela vai depilar, por exemplo, a virilha. Aí já é diferente. Se vai depilar a virilha, pode. O que tem que haver é uma anamnese. Por isso que assim, quando existe uma disfunção, uma discromia, aí nós pedimos para que faça com orientação de um profissional. Tá. Porque aí vai ter que fazer uma ficha de anamnese, uma avaliação, para ver se a pele vai suportar o aquecimento ou não. Aquela história que ficou muito conhecida num dos Big Brothers, né? Acho que era a Fernanda Keula, minha querida, saudades dela, tem que vir quando voltar isso tudo no Você Bonita, que ela passava a lâmina no buço. E aí todo mundo ficava olhando e falando, nossa, mas isso não engrossa o pelo e tudo mais. Qual é a sua recomendação? Então, pode passar a lâmina no buço? Pode, não engrossa pelo, isso é um mito e assim, eu vou até desenhar de uma forma, porque quando as pessoas falam que engrossa o pelo, quando a gente faz uma epilação com cera, nós arrancamos desde a raiz. Tá. E quando eu faço depilação, porque existe aí a diferença de depilação para epilação. Então, epilação é quando eu puxo da raiz. Ah, tá. E a depilação, a gente até associa aí depilação depois da pele. Então, depilação é aquele que tira superficialmente. Tá. Então, a lâmina, quando ela tira o pelo, quando ela remove o pelo, ela cortou de uma certa forma a base do pelo quadrado. Então, ele não vai sair a pontinha, porque ele não vem da raiz, ele vem aqui da superfície da pele mesmo. Tá. Então, quando eu corto, ele sai um pouquinho mais... Ele não vai sair com aquela pontinha, ele vai sair quadradinho. Aí dá-se a impressão de que engrossou, mas não engrossa pelo. Porque quando você passa a mão, você sente, Exatamente. vai espetar, parece, porque ele tá ali, enfim, nascendo por causa dessa pontinha, então. Exatamente. Mas não engrossa. Não engrossa. Podemos usar pinça nesse caso? Podemos usar pinça também. Mas o mais recomendado é a lâmina. Tá. Quando se existe um melasma, qualquer tipo de mancha, nós recomendamos a lâmina. A lâmina, tá aí. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público, mais um mito ou verdade na tela. O creme depilatório tem a mesma eficácia da cera, mito ou verdade? Existe aí um mito e verdade. Tá. A mesma eficácia, porque eu consigo remover os pelos totais. A diferença é que ele é um método depilatório, porque ele retira em cima e não da superfície. A cera a gente consegue manter mais tempo, demora um pouquinho mais para sair novos pelos, porque a gente fez uma epilação. E aí ele sai desde a raiz? Desde a raiz. Tá bom. Próxima perguntinha. Mito ou verdade? A reutilização da cera pode causar contaminação, mito ou verdade? Verdade. E é muito importante falar sobre isso, porque até mesmo em salões, em clínicas de estética, infelizmente acontece isso. Reutilização de cera. É muito triste falar sobre isso, porque nós encaramos a profissão com muita seriedade, mas existem algumas pessoas que acabam não enfrentando essa seriedade. O que acontece? Alguns fungos e bactérias, eles se proliferam no aquecimento. Diferente aí do coronavírus, que dizem que ele tem uma baixa no aquecimento, a maioria de fungos e bactérias, eles têm uma proliferação, um crescimento maior através do aquecimento. E aí o que acontece? Eu utilizei aqui uma vez na virilha, por exemplo.
E aí, minha prima veio em casa, quer fazer uma depilação. Eu vou lá e falo, eu tenho uma cera aqui, quer utilizar? Que eu já utilizei. Se eu tenho algum tipo de patologia, algum tipo de doença, eu acabo passando para outra pessoa, transmitindo através de uma cera. Então, cera é totalmente descartável. E sem contar que ali naquela cera ficaram todos os pelos que removemos da outra pessoa. Então, quando você olha, mesmo que você coloque para derreter de novo e aquecer aquilo, o pelo tá lá. Ai, gente, não dá, né? Não dá. Então, qual? Sim, aquelas que a gente compra na farmácia, né? A gente já vai mostrar aqui algumas opções. Eu acho que a minha diretora está falando dessa aqui. Isso. Ó. Essa daqui é uma cera de folha fria. Então, ela vem numa folhinha mesmo, eu já deixei aberto para facilitar. Ela vem nessa folhinha, você aquece primeiro nas mãos, na palma da mão você aquece bem. Ou pode utilizar um secador, um jato rápido de secador para aquecer. Aí eu vou, aplico na pele e puxo. Esse daqui é indicado apenas para buço e perna, principalmente meia perna para baixo, tá? Não recomendo axila, muito menos virilha e nem sobrancelha. Tá, é porque pega um pelinho a mais. Ave Maria. Aí acabou. Ai, meu Deus. E aí não vai ter nem gente para te ajudar nesse momento. Acabou a quarentena. É, aí foi tudo por água abaixo, né? Tentando ensinar uma coisa bacana. Então, pelo amor de Deus, gente, toma cuidado. Vamos colocar mais um mito e verdade. A gente vai falar sobre cada uma delas e como deve ser essa aplicação, né? Olha lá. Mito ou verdade? Não devemos tomar sol depois da depilação. Verdade, não pode. Por quê? Porque gera o aquecimento, é praticamente uma continuação da explicação anterior, gera um aquecimento e se eu tenho propensão a ter manchas ou não, eu posso ocasionar, porque eu vou provocar aí os meus melanócitos, porque houve um aquecimento profundo, daí eu vou lá e faço uma exposição. Isso serve não só para esse tipo de epilação, serve também para epilação a laser. Tá. Então, até o laser a gente recomenda 7 dias depois. Não pode tomar sol, então. Não pode. Vamos falar um pouquinho, isso daqui a gente vai deixar por último, que é uma receitinha caseira bem legal para esfoliar a pele. Mas vamos comentar, então, do que a gente encontra no mercado, o que você acha seguro e as áreas de aplicação. Ok. Aqui é o creme depilatório. Esse daqui é muito conhecido, muito fácil de encontrar. E é muito barato, viu? Ele tem uma média de R$7, R$8 em qualquer perfumaria. A aplicação dele, vai tomar o banho, vai fazer aí a sua esfoliação um dia antes, por isso que a gente trouxe uma receita de esfoliante. Tá. Então, faço esfoliação um dia antes. No dia que eu vou tomar meu banho, higienizo a área que eu vou aplicar. Pode ser meia perna, perna inteira. Esse aqui eu posso aplicar em braço e em buço também, tá? Então, aplico, deixo no máximo 5 minutos. Venho com algodão e vou retirando para forçar aí a quebra do pelo superficial. Certo. Depois eu vou lá e higienizo com um banho de água apenas. Não posso aplicar nenhum tipo de produto depois, nem desodorante, hidratante, no máximo uma loção calmante. Esse daqui retira superficialmente. Uma comparação entre ele e a lâmina, enfim, vantagem, desvantagem, porque assim, quando a gente pensa, eles fazem o mesmo trabalho. Sim. A diferença é que esse daqui é aquele socorro do happy hour. Posso carregar na minha bolsa. Tá. A lâmina já fica complicado para você carregar na bolsa, você vai entrar no banco, no dia a dia. Então, e tem uma outra diferença que eu gosto de quebrar esse mito aqui. Existem pessoas que têm facilidades a ter atrito e aí ocasionar manchas de pele. Então, tem muitas mulheres que reclamam de ter áreas escurecidas porque usam a lâmina, mas é a quantidade de atrito que se faz. Fora isso, pode utilizar. Tem pessoas que não têm, a maioria não tem. Tá. E aí, a lâmina, já aproveitar aqui o gancho, lâmina a gente nunca aplica ao contrário do pelo. Por exemplo, aqui meu pelo cresce para baixo. Eu nunca vou aplicar, fazer remoção de pelo ao contrário. Sempre vai ser no sentido do pelo. Ah, é? Sempre. Por quê? Quando eu faço ao contrário, eu corro o risco de lesionar a pele. E aí dá aquela coceirinha, fica com mais pelos encravados. Aqui eu diminuo a possibilidade de ter uma foliculite, que são os pelos encravados. Então, gente, é no sentido do do pelo. Seja buço, virilha, perna. A cara da Lígia. Você fazia ao contrário? Eu também. Mas já vamos falar da cera também. Então, no caso da lâmina, isso mesmo. Sempre no mesmo sentido. Tá aí. Segura um pouquinho das ceras, então. Eu vou colocar mais um mito ou verdade na tela e a gente já responde. Ai, a gente se diverte, né? Passar lâmina nas pernas logo após a depilação com cera evita que os pelos possam, então, encravar. Isso é mito ou verdade? É mito. Mito, né? Porque uma vez que nós
fazemos a epilação, eu não tenho por que passar lâmina, então eu vou agredir a pele. O que se indica é que se sobrou pelos, porque às vezes acontece de ter uma resistência maior no pelo, é pegar uma pinça e retirar, mas a lâmina em cima da cera não pode. Não pode, gente, tá aí. Vamos aproveitar e falar da cera, então? Vamos. Você trouxe algumas possibilidades. Isso. Eu trouxe a hidrossolúvel, essa daqui é de um método vegano. A base dela é açúcar, ok? Só que eu não recomendo que se faça uma receita de cera em casa. Por quê? Porque aqui, querendo ou não, é muito fácil de encontrar, qualquer perfumaria ou farmácia tem, entrega. Isso daqui tem na internet também, Tá. Cera hidrossolúvel. A base dela é de açúcar, então ela é método vegano. Nenhuma dessas ceras, hoje em dia, são testadas mais em animais. Tá. Então, a gente tem muita preocupação com isso. E o que acontece? Ela é mais suave, ela é mais leve. Posso fazer região de virilha, posso fazer axila, posso fazer buço. E como que eu aplico ela? Eu vou colocar aqui. Ela já vem assim ou você teve que Ela misturar? já vem assim, eu só esquento no micro-ondas. Tá. Facinho de fazer. Não preciso de uma panelinha, uma termoceira para fazer. Então, ela vem. O que eu faço? Eu aplico em um papel falso, que é um TNT, tá? Não então, vem com a cera normalmente? Esse ou vem? não vem, mas vem de fácil. E se não tiver, TNT. Tá. Tecido de TNT que todo mundo tem em casa. Tá. Faço a aplicação sempre no sentido do pelo e puxo contra, Tá. tá? Então, no caso da aplico- cera, é o inverso da Exatamente. lâmina. O que acontece? Essa daqui é fácil remoção. Então, se ficar resíduo, se acontecer de ficar resíduo, nós removemos com algodão e água ou só lavar com água. Porque ela é doce mesmo, é a base de açúcar mesmo. E para alergia, então, ela deve ser mais segura, né? Sim, também. Ela é mais segura por quê? Porque ela é um método vegano, então ela não tem muito ativo químico. Tá, legal. Você acha que ainda assim a gente tem que fazer um testezinho, passar em É algum bom. cantinho? É bom, sempre faz no cantinho da mão ou aqui no braço, em um cantinho para ver se não tem algum tipo de alergia. Normalmente não, porque elas são hipoalergênicas e antialérgicas. Essa Tá. daqui já é uma cera de micro-ondas também, mas é uma cera tradicional. O aspecto dela lembra chocolate. É mesmo? Chocolate branco. Inclusive até o cheirinho, a fragrância dela é de chocolate. Essa daqui eu vou utilizar assim e vou já recomendar para o pessoal em casa. Eu gosto de utilizar palito abaixador de língua, tá? Ah, agora eu não consigo encontrar. Então, o que você faz? Nesse potinho vem uma espátulazinha, só que é uso descartável. Eu usei e jogo fora, tá? Então, método de aplicação. Vamos supor que tenha pelo aqui. Eu venho, aplico no sentido do pelo, faz de conta que meu pelo cresce para baixo. Vou aplicar no sentido do pelo e aí eu dou uma forçadinha na espátula. Para quê? Para aderir melhor ao pelo, tá? Aí eu faço uma pontinha aqui, ó. Ah, nossa, acho que puxa. sai rapidinho. Sai rapidinho, fácil. E o melhor, essa cera aqui, ela tem baixa fusão. Quando as pessoas compram, tem vários ativos e normalmente as de chocolate branco tem baixa fusão. Tá. Quando tem baixa fusão, tem uma diminuição de sensibilidade, então ela não é tão dolor quanto as tradicionais, que são as de mel, a calêndula, enfim. E Essa você daqui, aconselha sempre fazer de pedacinho em pedacinho? pedacinho em um pouquinho. pedacinho. Como ela é de baixa fusão, então ela evita essa sensibilidade, eu consigo fazer, por exemplo, a virilha. Tá. Em casa. Eu vou até vir para cá para fazer uma demonstração. Então, tô com minha roupa de banho, minha calcinha, vou aplicar aqui na virilha sempre o sentido do pelo. Alguns pelos crescem de cima para baixo, outros na diagonal, outros crescem para cima, ok? Então, aplico e retiro. E depois puxa. Isso mesmo. Vou fazer o seguinte, a gente vai colocar a esfoliação, então, no ar agora e depois a gente volta a falar das ceras e vamos também tirar dúvidas do público. Vou pedir para você vir para cá, vou trocar e vou pular de lá, mantendo a nossa distância e orientação. Então, na tela, a receitinha da nossa esfoliação caseira, olha lá. 1 colher de sopa de água e meia colher de sopa de argila branca. É isso. Isso. Vamos Então, lá. vamos preparar. Aqui eu já tenho argila e já tenho a água. Venho aqui e coloco um pouquinho de água. É bem facinho de fazer e o bom da argila branca é que ela tem função clareadora, tá? Ai, que legal. E o que acontece? Quando eu faço uma esfoliação com argila, ó, eu deixo uma pastinha. Quando eu faço uma esfoliação com argila, eu já consigo também ter um glânulo mais fino, então eu não tenho uma alta abrasão para machucar. Então venho, aplico e movimento circular sempre para fazer esfoliação.
A esfoliação é indicada fazer um dia antes da depilação, tá? Na região e 2 que vai ser dias depilada. depois na região que vai ser depilada. Com essa mesma máscara de argila, que nós chamamos assim tecnicamente, eu posso aplicar depois de 2, 3 dias na axila para evitar o escurecimento, na virilha também e até no rosto. Ah, é? Mas ela fica, ela endurece? Se eu for deixar como máscara, ela pode endurecer. Eu só não preciso deixar secar tanto, tá? Quando sentir que tá dando aquele efeito lifting, eu vou lá e removo. Para esfoliação, é só fazer movimento circular. E depois em qualquer região. E depois remover. Olha que interessante. Isso Tem mesmo. alguma... vou colocar a perguntinha do público, depois eu faço a minha. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. Depilação com aparelho elétrico pode ser na virilha, mesma eficiência da cera? Bom, eu acredito que ela esteja perguntando desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui também vende em perfumaria, é fácil de encontrar. É o Rolon. Então, a gente faz a aplicação, até deixei já aqui um tecido pronto. Faz a aplicação no tecido, aplico sobre o pelo e removo. Tá? O tecido vem junto nesse caso. Isso. Nesse caso aqui do kit vem junto. Sempre vem junto um kitzinho. Quando eu faço ele, eu não preciso mexer com cera. A única coisa é que ele não é indicado para virilha. Esse aqui é para pernas, regiões retas. Perna, costas, peito. E nunca passa diretamente na pele, então é no papel. Não, é no tecido e depois na pele. Eu acho que ela pode estar falando também daqueles aparelhinhos elétricos que vão tirando pela raiz e até de uns que, às vezes os meninos usam também para barba. Se for aquele, pode ser também virilha, pode ser axila. Aquele é indicado para todas as regiões. E que tem uns métodos também que acabam sendo mais doloridos. Sim. Né? Então tem uma questão aí até da sensibilidade de cada mulher, né? Exatamente. Para a escolha do método. Quando a gente coloca assim, todas essas ceras que você trouxe são ceras que ficam aquecidas. Isso. Né? Não tem nenhuma cera fria. Esse que seria mais próximo da cera fria? Que aí, mesmo assim a gente gera aquecimento. Esses são frios, mas a gente precisa de um aquecimento para fazer ele aderir ao pelo. Depois ele esfria, a gente remove. Eu acho que esses daqui devem doer menos. Dói menos. Né? Dói bem menos. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Eliezer. Tudo bem? Obrigada, beijo. Após depilação com cera quente, posso higienizar a pele e usar hidratante? Eu ia perguntar isso, porque eu vi que você trouxe outras coisas aqui. Isso. Pós-depilação, aqui é um pré e um pós-depilação. É um olhinho pós-depilatório e um higienizante. O higienizante normalmente para limpar a pele antes e o óleo para remover o excesso de cera, caso fique. Porque hoje a tecnologia das ceras não permitem que fique resíduo. Mas não pode hidratar no mesmo dia. Eu recomendo para hidratar um dia depois. Mas aí, produtos que vendem na farmácia próprios para antes e depois de depilação. Isso. Pode ser qualquer hidratante, tá? Pode ser? Pode. Hidratante corporal pode aplicar sem medo. É ótimo. Gente, sejam felizes. Todo mundo se cuidando, né? Claro que tem as mulheres que optam por não fazer a depilação, mas para as que optam por fazer, continuar mantendo, tá aqui essa aula. Obrigada, arrasou, viu? Vai lá no Insta para seguir o trabalho da Letícia, que é o @Letícia Mariane Estética com 2 As no final. Isso aí. @Letícia Mariane Estética com 2 As no final. Vou deixar um WhatsApp. 953733083. 953733083. Obrigada. Te vejo amanhã ao vivo ao meio-dia, @Carol_Minhoto. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Até amanhã.